E aí, pessoal, tudo pronto para a gente começar mais um mergulho. Hoje a gente vai desvendar Hábitos Atômicos, do James Clear. Um livro que, vamos combinar, né? Fez um sucesso danado, ajudou um monte de gente a dar uma virada na vida, sabe? Fazendo pequenas mudanças, nada radical. A história do James Clear também é bem inspiradora, né? Um cara que sofreu um acidente super grave no ensino médio, teve que reaprender a andar, se mexer. Pois é, e essa experiência toda meio que o levou a pesquisar sobre hábitos, né? Como eles impactam a vida da gente, a nossa saúde e o nosso sucesso. E o que eu acho legal é que ele não ficou só na teoria, né? Ele foi lá e aplicou esses princípios na própria vida e viu que dava resultado de verdade. E ele pensou, por quê? Não compartilhar isso com o mundo. Começou com a newsletter dele, que bombou, né? E depois a Habits Academy, ajudando empresas e pessoas a criarem hábitos mais eficazes. E Hábitos Atômicos é tipo a culminação disso tudo, né? Um guia completo com as melhores estratégias para a gente construir hábitos que realmente funcionam, baseado em ciência e anos de pesquisa. Não é só achismo, né? Tem embasamento. Então vamos começar a desvendar esse universo dos hábitos atômicos. Me explica uma coisa. Qual é a filosofia por trás desse conceito? Para te explicar isso, o Clear usa um exemplo incrível. A história do ciclismo britânico, lá no comecinho dos anos 2000. Eles eram tipo a chacota do ciclismo mundial, sabe? Não ganhavam nada há décadas. Sério. Aí chega um técnico visionário, Dave Brailsford, com uma ideia na cabeça. Agregação de ganhos marginais. Que nome complicado. O que é isso? Basicamente, é buscar pequenas melhorias, tipo 1%, em todas as áreas. Equipamento, treinamento, alimentação, até a qualidade do sono dos atletas. Caramba, cuidar de cada detalhezinho, né? Isso. E sabe o que aconteceu? Em poucos anos, o ciclismo britânico virou uma potência. Começaram a ganhar tudo, Olimpíadas, Tour de France, quebrando recordes. Que legal. Mas qual a relação disso com os hábitos? É que a vida também é uma maratona, né? E os hábitos são como esses ajustes, que a gente faz aos pouquinhos e que com o tempo trazem resultados incríveis. Entendi. Cada pequena mudança é um passo na direção certa, né? Exato. E é aí que entra o hábito atômico. É a menor unidade de um sistema maior, como se fosse um átomo. Pequenininho, mas fundamental. E como a gente identifica os nossos hábitos atômicos, os bons e os ruins? A sacada é a gente se tornar um cientista dos nossos próprios hábitos. Observar o que a gente faz, os gatilhos que nos levam a agir de um jeito ou de outro. É tipo se autoconhecer melhor, né? Para entender como os hábitos moldam a gente. Isso. E aí, com essa análise, a gente começa a mudar o que não tá legal, né? E como a gente faz para mudar? Tem algum método infalível. O James Clear propõe um método com 4 leis. Tornar claro, tornar atraente, tornar fácil e tornar satisfatório. 4 leis. Parece simples. Me explica melhor como elas funcionam. A primeira, tornar claro, é definir bem o que você quer mudar, sem vagueza. Em vez de quero comer melhor, você define. Vou comer salada no almoço, 3 vezes por semana. Entendi. Ser específico, né? Deixa tudo bem planejado. Isso. E a segunda lei, tornar atraente, é usar a neurociência a nosso favor. Nosso cérebro libera dopamina, o hormônio do prazer, quando a gente faz algo recompensador. Então a gente precisa associar o hábito a algo gostoso. Exatamente. Uma técnica legal é o empacotamento de tentações. Juntar algo que você precisa fazer com algo que você quer fazer. Tipo, só assistir sua série favorita enquanto estiver na esteira. Boa. Transformar a obrigação em algo prazeroso. E a terceira lei, tornar fácil. É para simplificar as coisas, né? Isso. Reduzir a fricção, sabe? Remover os obstáculos que impedem a gente de realizar o hábito. Quer ir pra academia, deixa a mochila pronta na noite anterior. Quer comer mais frutas, deixa elas lavadinhas, picadas na geladeira. Faz sentido. Facilitar o processo para não ser desculpa. E a quarta lei, tornar satisfatório. É garantir que a gente sinta prazer ao realizar o hábito. Criar um ciclo de feedback positivo, sabe? Que nos motive a continuar. E como a gente faz isso? Usando rastreadores de hábitos para visualizar o progresso, criando contratos de hábitos para se comprometer, enfim, recompensando a gente mesmo. Nossa, quanta informação. E olha que a gente só arranhou a superfície do livro, né? É só o começo, tem muito mais coisa pra gente explorar. E aí, pessoal, prontos para continuar a nossa imersão em hábitos atômicos? Tá paradíssima. Da última vez a gente viu como os hábitos, mesmo os pequenininhos, podem fazer a diferença, né? E aquelas 4 leis do James Clear para mudar o comportamento. Sensacional. Me deu até vontade de reler o livro para colocar em prática. Boa. E hoje vamos falar sobre o impacto do ambiente nos nossos hábitos. No ambiente, tipo, lugar onde a gente vive. Isso, muita gente acha que mudar hábitos é só força de vontade, né? Mas o ambiente influencia demais. Interessante. Me explica melhor isso.
O Clear usa o exemplo dos soldados americanos viciados em heroína na Guerra do Vietnã. Nossa, Que pesado. pois é. Lá no Vietnã, o índice de vício entre os soldados era altíssimo. Mas quando eles voltavam para casa, Eles conseguiam se livrar do vício. a taxa de recaída era muito baixa. É como se o ambiente fizesse toda a diferença. Caramba! Mas como isso é possível? No Vietnã, eles estavam cercados de gatilhos, né? O estresse da guerra, a droga fácil. Era como se tudo conspirasse contra eles, né? Exato. Mas em casa, sem esses gatilhos, o vício perdia a força. Entendi. Então, às vezes, é mais fácil mudar o ambiente do que mudar a si mesmo, né? É isso aí. Em vez de lutar contra a tentação, tirá-lo de perto. Tipo, se eu quero comer menos doce, não deixa o pote em cima da mesa, né? Exatamente, facilita a vida, É. quer diminuir o tempo no celular, desativa as notificações. Boa. E o James Clear também fala sobre a nossa mente, né? Sim. Ele explica como o cérebro aprende os hábitos, o papel da dopamina. Dopamina. Aquela do prazer. Ela mesma. Quando a gente faz algo gostoso, o cérebro libera dopamina e isso reforça o hábito. Então, para criar um hábito, a gente precisa associar ele a algo prazeroso. Isso. Lembra do empacotamento de tentações? Sim. Juntar o útil ao agradável. Exato. E se você gosta de ouvir música, ouve enquanto se exercita, por exemplo. Legal. Mas e a procrastinação? Ah, essa é clássica. O Clear diz que não é um problema de tempo, mas de emoções. A gente procrastina para evitar sentimentos ruins. Isso. Ansiedade, medo. Aí ele sugere a regra dos 2 minutos. Que regra é essa? Transformar qualquer tarefa em algo que você possa fazer em 2 minutos. Tipo, começar a escrever um livro. Isso. Abre um documento e escreve por 2 minutos. E isso funciona. Muitas vezes, sim. Você engana o cérebro, começa de um jeito tão fácil que ele nem percebe. Isso é legal. E a recompensa. O Clear diferencia gostar de algo e querer algo. Ele usa o exemplo dos ratinhos. Ratinhos. Eles bloquearam os receptores de dopamina dos ratinhos, sabe? E o que aconteceu? Eles continuavam gostando do açúcar, mas não queriam mais. Ou seja, sentiam um prazer, mas não tinham motivação para buscar recompensa. Exatamente. Por isso, para ter hábitos duradouros, eles precisam ser recompensadores. E a recompensa não precisa ser algo enorme, né? Não, pode ser a sensação de bem-estar, de progresso. Mas e quando o hábito exige muito esforço? Sem recompensa imediata. Aí a gente usa recompensas imediatas para fortalecer o hábito. Tipo, usar um rastreador de hábitos para visualizar o progresso. Isso. Ou criar um sistema de recompensas, sabe? Celebrar as pequenas vitórias. A gente precisa se motivar ao longo do caminho, né? Com certeza. E por falar em celebrar, que tal? A gente dá uma pausa. Boa. A gente volta já com a última parte do nosso mergulho. De volta para a última parte do nosso mergulho em hábitos atômicos. A gente já viu tanta coisa legal, né? É verdade. Mas ainda tem bastante coisa pra gente explorar. Que tal a gente começar falando da regra de caixinhos dourados? Lembra do mingau? Que não podia ser nem muito quente, nem muito frio. Ah, sim. Tinha que ser na medida certa, né? Exato. E o James Clear usou essa ideia para falar de hábitos. Ele diz que o desafio precisa ser ideal, nem muito fácil, nem muito difícil. Se for fácil demais, a gente fica entediado, né? E se for difícil demais, a gente desiste. Isso. Ter aquele equilíbrio, sabe? Pra tirar a gente da zona de conforto, mas sem desanimar. Tipo, quando a gente começa a fazer exercício, né? Se for muito leve, não tem graça. Mas se for muito pesado, a gente se machuca. É isso aí. E como a gente encontra esse ponto ideal? Isso é testando, né? Isso é Experimentando exato. coisas novas e vendo como a gente se sente. Exatamente. E quando a gente encontra esse ponto ideal, entra num estado de fluxo, sabe? Ah, sim. Aquele momento que a gente se concentra tanto que até perde a noção do tempo. É isso. E aí a atividade fica mais prazerosa, a gente quer fazer mais vezes. Que é legal. E o James Clear também fala sobre a importância de alinhar os hábitos com os nossos talentos, né? Não adianta tentar ser quem a gente não é, né? Se você não gosta de correr, não adianta se forçar a correr todo dia. É verdade. A gente precisa encontrar atividades que a gente goste e que nos motive de verdade. Ele até sugere um exercício pra gente descobrir nossos talentos. Você perguntar, o que me faz perder a noção do tempo? No que eu sou melhor que a maioria das pessoas? Gostei. Vou tentar fazer isso. Mas, e como a gente garante que nossos hábitos continuem relevantes ao longo do tempo? A gente muda. O mundo muda. Verdade. O James Clear fala da identidade flexível, que é a capacidade de se adaptar às mudanças, sabe? Tipo, a gente não precisa ser sempre a mesma pessoa, né?
Podemos mudar de ideia, de objetivos. Isso, e nossos hábitos também podem mudar. Ele sugere que a gente faça uma revisão anual dos nossos hábitos. Uma revisão, tipo, olhar para trás e ver o que funcionou e o que não funcionou. Exatamente. E aí a gente traça novas metas, ajusta os hábitos. E também celebra as conquistas, né? É importante reconhecer o nosso progresso para manter a motivação. No final das contas, o James Clear mostra que a gente constrói uma vida incrível aos poucos, né? É como um quebra-cabeça. Cada hábito é uma peça. Adorei essa analogia. E o livro Hábitos Atômicos nos dá as peças certas pra gente montar esse quebra-cabeça. É isso aí, vale a pena ler e reler. E para quem quiser continuar aprendendo com a gente, se inscreve no nosso canal do YouTube. Lá tem muito mais conteúdo legal sobre livros e desenvolvimento pessoal. É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho em hábitos atômicos. Até a próxima!